Caríssimos seres de luz, olá, tudo bem? Vamos para a segunda parte do vídeo sobre projeção astral. Então, eu fiquei depois de comentar com vocês, né? Na primeira parte eu falei da catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, falei da EFC, que é a experiência fora do corpo, e dei uma leve comentada mesmo sobre projeção astral. Agora eu vou comentar um caso de projeção astral, até porque para o próximo vídeo a gente ir para um outro tema, é muito tema que eu quero compartilhar com vocês, tá? É por isso, é muita coisa mesmo. E eu quero dividir com vocês, porque é um compromisso que eu assumi com os mentores espirituais, né? E porque assim, conhecimento a gente não guarda, né? E como é conhecimento adquirido na prática mesmo, vale a pena partilhar com vocês, né? E assim, eu vou partilhar todos os conhecimentos e vocês ficam à vontade para aceitar ou não, acreditar ou não, pôr em prática ou não. Assim, ninguém tem obrigação nenhuma mesmo de acreditar, de concordar, de partilhar. Vocês estão à vontade. Eu partilho. Quem quiser, quem quiser pôr em prática, ok. Quem não quiser, tá tudo bem também. Tá tudo bem também, né? Continua tudo igual, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que uma das 3 maiores projeções astrais que eu tive na minha vida, e essa eu escolhi porque assim eu considerei que ela é a mais completa. Foi assim. Apesar de eu ter desenvolvido uma técnica, né, eu ainda continuo tendo. Isso é um dom, cada um tem um dom, né? Todos nós somos médiums, todos, independente de religião, tá? Você não precisa ser espírita, kardecista, de umbanda ou de qualquer outra religião, budismo, para você ter mediunidade. Os médiuns estão em toda parte, estão na igreja católica, estão na igreja evangélica, estão na umbanda, estão na Rosa Cruz, estão no kardecismo, eles estão no candomblé, eles estão no budismo e etc. Tá bom? Então assim, quando a projeção, quando eu quero fazer, né, eu aplico a técnica. Quando eu não quero e de repente no meio da noite começa, que é o corpo tremer, como eu disse para vocês, o barulho aqui atrás da nuca, né, um barulho assim, e aí eu já sei, já relaxo, já sei que vem. E nesse dia eu relaxei, e como já tinha acontecido algumas vezes, eu estava num quarto, que esse quarto era bonito, né, apesar de eu gostar do meu quarto, mas esse quarto era bonito e era diferente, né? Eu peguei, levantei, vi assim um maleiro muito bonito e tal, vi um espelho. Eu peguei, olhei pro espelho, eu falei, meu, eu sabia que eu estava fora do corpo físico, né? Que eu estava num corpo astral, perispiritual, né? E eu queria saber como que eu era. Eu olhei assim e me vi exatamente como eu sou, só que bem mais novo, sei lá, 16, 17, 18 anos. Olhei assim, aí eu vi uma porta. Eu peguei, saí daquela porta e dei de frente com uma senhora. Naquela dimensão, isso foi uma projeção astral, não foi uma experiência fora do corpo. Eu a reconheci como mãe. Mãezinha, dona Dulce, o teu lugar está garantido, tá? O teu lugar está garantido, minha mãezinha querida, Dulce. Isso é uma outra dimensão, mãezinha, como diz o canal Sci-Fi, que é um canal, não sei se tem aí no Brasil, o que acontece na outra dimensão não conta aqui. Tá bom? Bem, e aí eu olhei, pensei, mãe, né? E descendo da escada estava meu pai, que não é o meu querido pai José Russo, que já desencarnou em 2018, né? Era um outro senhor que eu conheci como pai. Aí ele disse para minha mãe e para mim, para minha mãe lá da dimensão, vocês estão prontos? Então vão que já é hora. A minha mãe falou, vamos? Eu falei, vamos. Nessa parte eu não sabia onde eu estava indo. Peguei e desci as escadas, porque a casa ficava no alto, no morro, e tinha uma rua assim. E para baixo da rua havia um parque, tipo um bosque. Eu peguei, entrei no carro com ela, fiquei do lado, né, aqui da boleia, da direita, da frente, da dianteira. E minha mãe desceu, foi bem devagarzinho, daí fomos conversando com uma calma,
uma tranquilidade. Nesse ponto as minhas mães são iguais, aqui nessa dimensão, são calmas. E eu olhei lá para baixo assim, tinha um lago muito bonito, muito verde, e tinha uma aglomeração urbana de luzes acesas. Peguei, olhei para o alto, vi o céu estrelado, mas era diferente do nosso céu. Por que eu reparei que era diferente? Porque a gente olha para o céu, a gente vê as Três Marias, vê o Cruzeiro do Sul, e não tinha nada disso. Para além disso, tinha umas 3 luas, e nós só temos uma. Eu falei, logo saquei, falei, estou em outro planeta. Peguei, virei pro lado assim, para minha mãe, mãe, que planeta é este? Aí ela pegou, virou, calmamente, tranquila, sutil, e disse assim, meu filho, eu não posso te dizer que planeta é este. Mas é por quê? Porque assim, eu assumi um compromisso, e com quem eu assumi um compromisso em você ter essa experiência, ele me fez prometer que eu não iria dizer o planeta. Bom, gente, quando isso acontece, com certeza eu já saquei. Foi meu mentor espiritual que pediu para não contar. E não é por mal, não é por nada, não. É porque assim, é que talvez não seria bom para mim na época. E a espiritualidade, Deus, os mestres, os mentores espirituais, eles vão nos revelando coisas consoante a nossa consciência vai expandindo. Se é algo que é além da expansão da nossa consciência, daquela versão que nós temos, eles não vão revelar. Não adianta, eles não vão revelar. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem maior. Né? Eu peguei e aceitei, porque logo me veio, eu estava muito consciente, muito lúcido, como eu estou agora, gravando esse vídeo. Falei, ok, já entendi. Como diz aqui em Portugal, já percebi. Né? Falei, ok. Bom, desceu até o final da rua e tinha um prédio também que subia a escada, que era o mesmo morro assim, né? Que era um morro assim, com uma rua assim. E ela pegou e falou, olha, chegamos. Eu peguei e desci, ela não desceu e ela foi embora. Peguei, subi as escadas, entrei num salão. Nossa, havia muita gente, muita gente, muita gente. Todos humanoides, né? E havia um grupinho que logo se aproximou de mim. Várias pessoas assim, jovens e tal. E assim, desde o começo dessa experiência, muito amor. Mas muito amor, muito mesmo, muito amor incondicional. Muito amor incondicional, como eu nunca senti na vida. Em nenhum lugar aqui, nessa existência física, eu senti um amor como esse. E conversando, e rindo assim, veio uma menina por trás da outra e deu um susto nela. Ela gritou, ai que susto, sabe? E disse, ai meu Jesus Cristo. Eu peguei, olhei para ela assim e falei, vocês conhecem Jesus Cristo? Eles começaram a rir, eles caíram na gargalhada. Aí a menina disse, claro que nós o conhecemos. Ele também nasceu aqui, encarnou aqui, teve uma missão aqui, então ele encarnou, nasceu, cresceu, cumpriu sua missão, desencarnou e foi embora, e nós não o matamos. Quando ela disse isso, eu morri de vergonha, né? Porque Jesus foi crucificado aqui nesse plano físico, né? E no plano, ele também aqui, ele encarnou aqui, né? Nasceu, cresceu, né? Pregou, aplicou, cumpriu a sua missão e depois ele foi decretada a pena de morte, que é da cruz para ele, né? E lá aconteceu tudo isso. Ele nasceu, cresceu, pregou, cumpriu sua missão e desencarnou tranquilamente e foi embora. E aí ela disse ainda, e ele sempre volta em espírito, né, em canalizações, em espírito, para nos visitar, porque ele é nosso amigo, para continuar nos ensinando. Né? Nisso, eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande, porque eu sabia que eu estava fora do corpo físico, e não é a primeira vez que acontece, quando começa a demorar muito, numa projeção astral, né, uma projeção astral, chega uma hora que eu não consigo controlar a respiração lá do corpo físico, eu comecei a sentir essa falta de ar. E olha o poder da ligação do cordão de prata. Eu devia estar muito longe, sei lá que constelação que eu estava, né? Que galáxia que eu estava, e eu comecei a sentir a falta de ar. Aí eu voltei rapidamente para o meu corpo, tomei aquele solavanco, né? E fui pensar na experiência que eu tive. É isso, meus queridos. Era essa experiência que eu queria passar para vocês. Grande abraço e até meu próximo vídeo.